A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar os irmãos e as irmãs que me ouvem a abrir a Bíblia, não somente ouvir o áudio, mas também abrir a Bíblia, para conferir os versículos. Nós vamos estar lendo no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo de número 5, aonde na epígrafe diz o endemoninhado gadareno. Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 1, amém? Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, após Jesus ter acalmado uma tempestade, que conta aqui antes um pouco desse texto bíblico, aqui que nós lemos, do endemoninhado gadareno, antes aqui no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, conta que Jesus, ele
acalma uma tempestade, né? Ele apazigua, né? Acalma uma tempestade que se levantou quando Jesus estava com os discípulos no barco. Jesus, ele, com certeza, ele estava indo atravessando de barco para a província dos Gadarenos, aonde ele encontrou esse endemoninhado que tinha uma legião de demônios, né? E eu acredito que foi exatamente esses demônios, esses espíritos malignos querendo impedir que Jesus chegasse lá para expulsar eles, né, para curar aquele homem, que fez com que se levantasse a tempestade, porque se você ler o texto bíblico, a passagem bíblica onde fala que Jesus apazigua a tempestade, aqui no versículo 39 do capítulo 4 de Marcos diz que Jesus repreendeu, né? Jesus foi repreender. Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Então, eu acredito que tenha sido os espíritos malignos, né, que estavam naquela província, em Gadareno, que não queria que Jesus fosse pregar a palavra de Deus lá e curar, né, libertar as pessoas. E aqui no texto bíblico que nós lemos do endemoninhado, aqui no versículo 7 do capítulo 5 de Marcos, diz: e clamando com grande voz, disse, aqui foi o homem que estava endemoninhado: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aquele homem, ele estava endemoninhado e era com vários demônios, com uma legião, né? Aqui diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, meus irmãos, o homem, ele disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O homem disse assim com Jesus. Então, ele queria dizer: por que você está interferindo, né? E isso gritou o demônio com medo, em defesa e em rebelião contra Deus. A possessão demoníaca pode ser rara hoje em dia, mas muitas pessoas respondem a Deus com sentimentos semelhantes. Por que você está interferindo em minha vida? É como se muitas pessoas, é como se elas estivessem dizendo assim: por que você está interferindo em minha vida? Contudo, veja como Jesus transformou o homem que estava possuído pelo demônio. Antes de Cristo vir, ele morava em cavernas, né, com cadáveres, aqui nos primeiros versículos do capítulo 5 diz, e sendo constantemente detido à força e ferindo-se com pedras. Mas quando Jesus saiu, o homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. É o que diz no versículo 15 do capítulo 5 de Marcos. Versículo 15. Então, meus irmãos, a presença e a ação de Jesus trazem paz. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. A presença de Jesus Cristo traz paz e bênção. A presença de Jesus Cristo
ela traz isso tudo e muito mais. Por quê? Porque Jesus Cristo salva, Jesus, ele liberta, Jesus, ele transforma o homem velho numa nova criatura. Glória a Deus, a palavra de Deus transforma. Nós encontramos Jesus Cristo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E a palavra de Deus, ela santifica a pessoa, ela transforma. Nós precisamos ouvir, ler, ouvir a palavra de Deus e viver. Então, apenas creia e viva a palavra de Deus, amém? A presença e a ação de Jesus trazem paz e bênção, e não a violência, a dor ou a morte. Mesmo depois daquele milagre, meus irmãos, ali de Jesus ter curado aquele homem, o povo queria que Jesus se retirasse dali. No versículo 17 diz, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então as pessoas basicamente estavam dizendo o mesmo que os demônios: Jesus, vá embora e pare de interferir. Então, meus irmãos, que essas pessoas elas possam ter oportunidades de receber Jesus Cristo e de serem perdoadas por Cristo. Amém, meus irmãos? E eu vou estar encerrando esse áudio, abençoando cada um que vai estar ouvindo esse áudio. Que Deus continue nos abençoando, continue nos protegendo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?